Olá, meninos e meninas do terceiro ano. A tia Juliana aqui para a gente encerrar mais uma semana de nossas atividades. A aula de hoje é de Geografia. E a aula de hoje, vocês prestem atenção, que ela é uma aula que vai ser continuidade, tá? Porque é um tema que são vários subtemas e hoje é a primeira aula. Então, qual é esse tema? Elementos da paisagem. Então, a partir de agora, a gente vai vivenciar cada elemento que tem na paisagem. Você sabe que paisagem é tudo aquilo que a gente pode ver. Olha aqui a paisagem. Então, quais são os elementos que tem nessa paisagem? O que é que tem nessa paisagem? Eu tenho uma árvore, pessoas, é uma praça, eu tenho construções, eu tenho automóveis, eu tenho ruas. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a ver quais são os elementos que formam as diversas paisagens. Então, o elemento de hoje que forma a paisagem, a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, primeiro, a gente precisa entender o que são os elementos da paisagem. Eu tenho dois tipos de elementos que fazem parte da paisagem. Eu tenho os elementos naturais, que são elementos formados pela dinâmica da natureza, rios, montanhas, florestas, mares. E eu tenho elementos culturais. O que são elementos culturais? São os elementos formados pela dinâmica da forma de organização social de vida dos seres humanos. São elementos que surgiram para a nossa organização. Que elementos são esses? Prédios, cidades, plantações, ruas, pistas. Então, são diferentes. Eu tenho elementos da paisagem natural, que eles já estão lá, são elementos da natureza. E eu tenho elementos culturais, que são elementos construídos pelo homem para a nossa sobrevivência. Então, veja como é diferente. Aqui é uma paisagem com elementos naturais. E aqui é uma paisagem com elementos culturais. Que, Juliana, as paisagens só são ou cultural ou natural? Não. Vão ter paisagens que vão se misturar, vão ter elementos naturais e elementos culturais ao mesmo tempo. Um exemplo, quem já foi na praia de Boa Viagem sabe que aqui é um elemento natural, que é a praia, e do outro lado tem os prédios. Então, é uma mesma paisagem com dois tipos de elementos. Então, lembrando que o que a gente vai estudar a partir de hoje são os elementos naturais da paisagem. Então, o primeiro elemento natural que a gente vai estudar, referente às paisagens, é o relevo. Então, primeiro eu tenho que entender o que é relevo. O relevo é o conjunto das irregularidades que a superfície terrestre apresenta. Então, o relevo praticamente é isso aqui, o chão. O relevo é o chão. Só que eu não tenho só um tipo de chão, eu tenho vários tipos, várias irregularidades, que é o que a gente vai ver agora. Então, bora lá. Eu tenho várias formas de relevo, porque como eu disse, o chão não é igual em todo lugar. Tem chão mais alto, tem chão mais baixo, tem chão mais profundo. Então, eu tenho essa variedade chama de formas de relevo. Então, eu tenho várias formas de relevo e a gente vai ver aqui as principais. A primeira forma de relevo que eu tenho aqui é a planície. Terreno plano, às vezes só com pequenas elevações. Um terreno plano. Eu tenho um planalto, que é mais alto do que a planície, com elevações. Então, é um terreno mais alto que tem elevações. Eu tenho uma montanha, não preciso nem dizer que vocês já sabem o que é uma montanha. Uma grande elevação de terra. Eu tenho a serra ou cordilheira. Montanha é só uma elevação de terra. Quando eu tenho uma serra ou uma cordilheira, é um conjunto de montanhas, ou seja, várias montanhas juntas. Eu tenho o morro, monte ou colina, é a mesma coisa, tá? De acordo com o livro, pode vir 3 nomes diferentes. Morro, monte, colina, que é uma pequena elevação de terra. Eu tenho um vale, que é um espaço que é situado entre morros e montanhas. E eu tenho uma ilha, que é uma porção de terra cercada por água. Vamos ver melhor aqui na imagem. Olha aí, vamos lá. E lembra que eu disse planície, um terreno plano. Olha aqui, retinho. Aí mais alto do que a planície é um planalto. Também é plano, mas é mais alto do que a planície. Eu disse aqui que eu tenho uma montanha, que é uma elevação de terra. E eu disse também que a gente tinha um conjunto de montanhas, que era a serra ou cordilheira. Olha aqui, um conjunto de montanhas, tudo junta. Eu disse que nós tínhamos um morro, que é uma elevação de terra, olha aqui. Uma ilha, que é uma porção de areia cercada de água. E eu disse que eu tenho um vale, que é entre montanhas.
Então, quais são as formas de relevo? Planície, planalto, montanha, serra ou cordilheira, morro, ilha e vale. Tudo aí no seu livro didático vai ter também uma imagem para ajudar, definições para também ajudar. Então, no final, você vai fazer a página 332 do livro de Geografia. Se você tiver qualquer dúvida, a tia Juliana também vai mandar um vídeo aí para ajudar você a entender melhor esse conteúdo de relevo, essas diferenças. E se você tiver qualquer dúvida, você liga para o zap de tia Juliana, sempre segunda, quarta, sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. Beijo, descanso, final de semana, que segunda-feira tem mais. Bom final de semana!